Alô, inscritos e seguidores deste canal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô bem e tô de volta aqui. Pessoal, eu tô com um conteúdo gravado aqui. Se fosse seguir por uma sequência, era pra vir esse conteúdo primeiro, né? Mas eu nem editei ainda, tá aqui, ainda vou organizar, mas eu resolvi inverter, né? Estou gravando, esse aqui vai primeiro, até porque não vai ser um conteúdo muito longo. Meu notebook tá aqui ligando, que vai ter umas coisas aqui que eu vou fazer uma leitura para vocês. E vai ser tipo um conteúdo, eu não digo nem reflexivo, é uma mistura de reflexivo com analítico, tá? Mas vou a minha intenção é fazer da melhor maneira possível. Não é para ofender ninguém, mas ao mesmo tempo que eu vou tratar pontos positivos, vai ter outras coisas que eu vou questionar, né? Que eu vou questionar o que possivelmente seria pontos negativos. Eu vou falar de um assunto que raramente eu comento aqui. Então eu vou falar, tem alguma coisa a ver com religião, tá? Eu sei que vai ecoar como um tanto estranho, né? Vitor que iniciou sua jornada aqui no YouTube lá em 2017. O primeiro nome que eu dei para este canal foi de Vitor Ateu. Acho que os pioneiros aí, né, os que me encontraram primeiro aí, recorda-se. Quando eu coloquei o meu primeiro objetivo lá no início era fazer um misto do Red Pill desmascarando a religião, desmascarando muitas falácias religiosas. Isso porque eu já tinha 4 anos já que eu tinha saído, abandonado a igreja, abandonado a religião. Já tinha superado de certa forma a rage, já tinha superado bastante a rage, mas eu vivi uma rage que foi uma mágoa por ter sido ludibriado, enganado em vários aspectos dentro da doutrinação religiosa. Mas depois eu fui vendo, assim, bastou poucos vídeos. Na verdade, não foi aqui. Deixa eu consertar aqui minha fala, até porque esse canal ele foi crescendo de pouquinho. Eu lembro que foi vindo assim, uma semana tinha 20, na outra semana tinha 40, 50 e poucos, foi crescendo aos poucos. E eu já iniciei ali com os relatos, né? Relatos da igreja ali, do que acontecia, as moças, o comportamento de pessoas da hipocrisia dentro da igreja. Mas foi alguns vídeos depois que eu fui cair uma ficha, né? Eu caí uma ficha de que eu tava mexendo com um assunto perigoso, um assunto bem perigoso. Eu acho que criticar a religião é mais perigoso até do que falar contra a mulher, porque fé, Deus, religião é uma coisa muito sagrada para milhões de pessoas. E eu recuei, sabe? Quando eu me lembro de ver aquela produtora de conteúdos, Vilma Gonçalves. Ela chegou a fechar o canal dela, ela falava era um canal ateísta voltado a criticar a religião cristã, criticar e questionar as incongruências da religião cristã. E isso custou um preço, né? Ela de repente se viu, mas ela vacilou, né? Porque ela falava mostrando o rosto. Foi um canal assim que me ajudou muito, o Salatiel Júnior. Mas assim, o Salatiel Júnior também acho que não tá mais no YouTube, eu nunca mais encontrei. Rola, meus amigos, rola ameaça de morte, perseguição, retaliação, não pode, né? É uma coisa sagrada que não pode ser questionado. Esse é um lado da situação que eu vivenciei e vivo até hoje, né? Assim, eu saí dessa jornada de fé, de religião, mas toda a vida nesse canal eu sempre procurei ser justo, assim, naquilo que a religião tem de bom
e o que não é bom. E eu sempre falo que a parte boa está comigo. A parte boa está comigo até hoje e sempre. As coisas boas que eu aprendi da religião, mas a parte ruim, aí é onde eu falo que quem é sensato e racional faz da forma que eu fiz, a gente filtra a parte que não é boa, que não faz sentido, que não. Enfim. Às vezes eu posso não estar numa religião, mas aquilo que eu absorvi de bom está comigo. Eu não vou abrir minha boca e dizer que a religião é só coisa ruim, né? E o que que me inspirou, né? Hoje, desde de manhã eu tô, aliás, desde essa semana, né? É a semana, comumente chamada de Semana Santa. A Semana Santa, na igreja que eu frequentei, Adventista, lá eles não chamam muito Semana Santa, lá eles chamam Semana do Calvário. É a Semana do Calvário, inclusive durante toda a semana, começa ali no domingo e vai até hoje, acho que ontem foi o encerramento, hoje tem culto, mas começa no domingo. É a programação da Semana do Calvário. Os católicos usam outro nome, é a Via Sacra. Eu falo porque eu tenho um bocado dos meus vizinhos aqui na avenida que eu moro, são católicos. Muitas vezes eu já vi as senhoras aqui do meu bairro, toda noite elas reúnem numa casa, né? Às vezes eu vi aquele grupão de mulheres, com a Bíblia, com vela, e ali elas se encontram, tem lanche, né? Geralmente, em cada casa ali que tem aquele momento de oração, elas faz um momento ali nas empresas é chamado de coffee break. Elas fazem o coffee break deles lá, né? Mas geralmente é o término ali da reflexão e da oração. Pessoal, assim, apesar do meu ceticismo, apesar de eu ter perdido a fé, perdido a crença, né? Mas eu não sou contra, assim, que haja a religião. É igual eu falei do filtro. Cada um faça o filtro. Eu acho que é possível alguém que tenha fé seguir a sua fé, mas fazendo um filtro. Pegue a parte boa para si. Porque tem, meus amigos, infelizmente tem incongruências, tem hipocrisias, tem muita parte, tem a banda podre da religião. Eu não falo só da doutrina, mas também das pessoas. Mas aí cada um faz por si. Quando eu era da igreja, eu aprendi que a salvação, né, lá muito se dizia, olha, não olhe pro seu irmão, olhe para Cristo, porque a salvação é individual. Mas ao mesmo tempo tinha uma incongruência, porque não olhe para a vida do seu irmão, porque a salvação é individual, mas ao mesmo tempo, olha, dê bom testemunho, porque você só vai ganhar almas para Jesus. A maior pregação é o seu testemunho, a sua conduta. As pessoas têm que ver a mensagem de Cristo nas suas atitudes, no seu comportamento. O bom testemunho, ele fala mais alto do que uma pregação. Então, ao mesmo tempo que não é para olhar, né? Você vê que é cheio dessas situações. Ó, não pode, mas depois pode. Isso aqui não pode, mas ao mesmo tempo pode. Não é muito diferente da nossa Constituição, né? A nossa Constituição tem uma série de coisas que é crime, mas não, peraí, tem ressalvados esses casos. Salva esse caso aqui, tem essa exceção aqui. Sempre tem uma brechazinha ali para fugir daquela situação, né? Na religião tem muito. A Bíblia é cheia disso, né? A Bíblia é cheia desse tipo de situação é proibido uma coisa, mas você olha por esse ângulo, não pode. Mas se você olhar por outro ângulo, pode. É desse jeito, né? Aí cada um acaba fazendo a sua maneira, né? Vai fazendo a sua maneira. Mas vamos lá. O que é uma coisa da religião assim que eu acho positivo? Eu vou falar o ponto positivo e depois eu vou para o ponto negativo. Tô tentando aqui até agora Bora, Google, abre aqui. Eu preciso abrir uma caixa de e-mail aqui para me pegar. Foi uma coisa que um inscrito meu mandou dias atrás, que eu achei bem interessante. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Natal. Eu sempre falo que
É o mês mais bonito do ano, é o mês de dezembro, por conta do Natal, as luzes, os enfeites. É uma nostalgia, é solene, é muito bonito. Eu acho que talvez seja o mês que mais se prega o amor, né? É o mês de dezembro. Quando se aproxima a data ali de uma data que supõe-se que foi a data que Cristo nasceu. Mas temos outras datas, como essa agora. A Semana Santa, a morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa. E o que eu vejo, assim, qual é o ponto positivo que eu vejo nisso aí? É porque celebra-se os bons sentimentos. É um momento, hoje eu lendo, se eu fosse sentar aqui eu poderia ler dezenas de mensagens. Deixa eu ver, deixa eu tentar achar alguns aqui. O pessoal bota muito nos status, eu tô bem aqui num grupo qualquer. Eu tô abrindo aqui alguns posts. Ó, eu vou ler alguns aqui aleatórios que eu vi que as pessoas mandam. Ó, Feliz Páscoa. O que parecia ser o fim era apenas o começo. Feliz Páscoa, que o nosso dia seja sinônimo de felicidade completa e que nossos pequenos sonhos se tornem realidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Feliz Páscoa. Domingo de Páscoa, que a alegria da ressurreição de Cristo esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Vamos ver mais aqui. Mais outro. Que o milagre da ressurreição renove em nós o amor, a alegria, a solidariedade, o afeto, a compaixão e a esperança. Jesus Cristo ressuscitou e vive no coração de cada um de nós. É o momento de agradecer, orar, perdoar, perseverar e acreditar que hoje possamos recomeçar e viver o amor de Jesus por nós. Ele vive. Feliz Páscoa. Aqui foi só de um grupo aqui que eu olhei. Só um momento, deixa eu abrir mais aqui. Eu fui caçar aqui uma lâmina. Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui no Google. Eu tinha encontrado até umas mensagens aqui bonitas. Ó, vou ler um aqui. Que o sacrifício de Jesus... Eita, a letra está muito pequena. Deixa eu abrir aqui. Que o sacrifício de Jesus ressuscitado inspire em nossos corações mais amor e esperança nesse dia de Páscoa. Alegrem-se os corações, porque Jesus ressuscitou. É dia de glorificar o amor daquele que deu a vida para nos livrar dos pecados. Estou quase terminando aqui, pessoal. Se eu for ler, eu passo a tarde lendo aqui, que é muita coisa, né? Deixa eu ver mais um aqui. É na ressurreição de Cristo que encontramos forças para seguir com esperança e espalhar mais amor pelo mundo. Olha, hoje eu estava pensando assim, que é uma data que se parece com o Natal, né? Só que o Natal é comemorado o nascimento. E hoje, domingo de Páscoa, comemora-se como se fosse eles chamam de ressurreição, né? Como se fosse uma segunda vida, um segundo nascimento de Cristo. A sexta-feira é como se fosse o dia triste, né? A sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão, como muitos chamam. É a sexta-feira santa e o sábado é 2 dias tristes, porque num mataram Jesus, no outro o Senhor foi sepultado, mas o domingo é o dia da alegria, porque ele ressuscitou. Vejam vocês, assim, que são 2 datas, eu acho que é quase no mundo todo, né? Em grande parte do mundo são comemoradas essas 2 datas. E isso é o lado bom, assim, esse momento reflexivo, esse momento em que se fala muito, se deseja muito, se celebra, todos esses sentimentos bons. Mas aí, pessoal, aí é que fica, né? Assim, eu faço esse questionamento para você aqui que está me ouvindo. Será se essa religião
que prega tanto amor, 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 né? Amor, paz, bondade, misericórdia, solidariedade, há tantos sentimentos bons num mundo que a própria Bíblia tem uma passagemzinha que diz assim: o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, que isso aqui tem uma, acho que é lá no Velho Testamento também fala que isso aqui foi entregue mesmo, foi na mão do Satanás, né? Deus deixou que o Satanás, diz que quando Deus expulsou o Satanás lá do céu, o Lúcifer lá do céu, ele mandou vir e foi para cá, né? Eu sempre brinco que eu falo que o Satanás, ele é tipo se você observar assim na prática as histórias, o Satanás, ele meio que é um empregado de Deus, ele cumpre ordem de Deus. Tem várias coisas que ele faz que é por uma autorização de Deus. Enfim, é o que eu falo. Um exemplo, se Deus, como Todo-Poderoso, não quisesse o Satanás aprontando aqui na Terra, ele tem ou não tem poder para fazer isso? Ele poderia não ter nem deixado pisar os pés aqui. Você vai para outro canto, mas lá para a Terra tu não vai. Eu não aceito você ir para lá, perturbar, corromper, fazer o errado, mas não, mandou foi para cá. Então, enfim, pessoal, tem tanta coisa assim, tem muita incongruência aí nessas histórias, né? Eu vou pausar aqui que eu preciso. O Google Chrome é um problema aqui. Eu vou ter que eu uso dois navegadores aqui. Eu acho que esse outro aqui eu vou chegar mais rápido onde eu quero. Deixa eu pegar bem aqui meu teclado. Eu vou usar o Opera. Pessoal, o Opera é um bom browser. Faz tempo que eu estou usando ele aqui. Eu uso ele mais do que o Chrome, porque o Opera ele é mais rápido. Eu abro o Chrome, ó, pode botar 15 minutos, 20 minutos, sabe? Porque fica travado. Olha, ó, o Opera já está aqui, ó. Já vou. Faz a hora que ele já está aberto aqui. É porque na hora eu achei que o e-mail que eu estou precisando, eu só iria encontrá-lo no Google Chrome. Mas o Chrome vai demorar muito para abrir. Eu não sei. Até que no celular ele pega rápido, mas aqui no meu computador é lento demais. Eu vou achar aqui um e-mail. Eu tenho um inscrito, pessoal, aqui, que ele é... Eu vou falar a real. Pessoal, vocês viram aqui o que aconteceu aqui. Eu achei o e-mail do inscrito, comecei a ler, só que quando chegou na metade do e-mail, eu vi uma mensagem do cidadão pedindo: não, essa mensagem essa tu não coloca no canal, não pode ler. Se bem que eu fui lendo assim por cima, assim, eu nem falei tudo que estava ali, né? Mas aí eu gosto de respeitar o pedido da pessoa, né? Se ele não quer que coloque, eu não vou colocar. Aí o que eu fiz? Como eu já tinha lido, eu excluí, eu cortei essa parte e eu vou ler novamente. Aí eu vou ler só a parte que ele permitiu e que também praticamente é a parte que me interessa aqui, né? Eu vou ler aqui a descrição. Ele me mandou esse e-mail no dia 13 de setembro do ano passado. Ele disse assim, ó: Vitor, eu sou satanista, mas gosto do meio masculinista. Mas sabe por que não gosto da religião cristã e da tua antiga seita lá, os adventistas? Primeiro, que o cristianismo é uma máquina de criar homens virgens e incels. A começar... Só um momento aqui, deixa eu ver se está gravando. Tem hora que eu dou play aqui e de repente não está gravando, tá ok. A começar pelo ídolo Jesus, que morreu aos 33 anos, cabaço, e foi humilhado. Não era um grande guerreiro, não era um deus brutal e masculino. Na tua seita adventista, tu era ensinado a ter características de mãe, de cuidar, de nutrir, ser carinhoso, ser amoroso. Essas características de beta provedor são características maternas, femininas. Só faltava tu ser castrado para ficar gordo que nem uma mulher e com tetinhas de mulher, Vitão. O cristianismo não te ensina a ser um macho alfa bruto, brutamontes, viril, conquistador, que são virtudes masculinas. Te ensina a ser feminino, carinhoso, cuidadoso, coisa de mulherzinha. Por isso o cristianismo é uma mão do feminismo. Respeito muito mais Maomé do que Jesus, pois Maomé era general e tinha um harém. Deixa eu ver aqui mais alguma outra coisa.
Também percebo a semelhança. Ó, deixa eu ler aqui o que foi que já agora, esse mês, né, dia 14 de março, eu respondi assim para ele. Sobre a parte do cristianismo, que eu fui educado nessa religião para ser feminino, super concordo. É assim mesmo que vejo, não volto para ali nunca mais. Religião enganadora. Li quase todas as suas mensagens, as partes relacionadas ao sexo, pelo que eu entendi, você é bissexual. Pessoal, teve uma parte aqui, acho que essa parte aqui não tem problema eu ler, não. Ele cita assim as duas primeiras mensagens que não era, não, as duas últimas mensagens na sequência aqui que não era para eu ler. Teve uma parte aqui que ele disse assim, ó: tem muitos gays afeminados também atraídos pela minha virilidade sinistra. Eu não dispenso nenhum. Tá aqui Tá aqui a foto da buceta dela, carnuda e suada. Gosto de buceta até peluda e suada. Assim, tem momentos aqui que ele chega a fazer citação de gay, mas fala de mulher também. Mandou prints de conversa, prints de fotos de partes íntimas que, acredite ou não, ele é voltado aí para essa parte de magia negra. Eu lembro que a Umbanda é uma religião também que trabalha nessa linha. Eu tenho uma conhecida aqui que ela é da Umbanda. Hoje ela tá velha, idosa, ela quase acho que nem mexe mais, mas durante muitos anos ela tinha o terreiro na casa dela e ela falou, não, a Umbanda ela tem duas mesas. Tem a mesa branca e a mesa vermelha. A mesa branca é do bem. Para curas, orações, e a gente se apega com Deus, com os santos, toda a parte do bem. A mesa vermelha é a magia negra, é a parte do mal, é para fazer o mal. E essa parte aí a gente se apega com os demônios, né? Com Satanás e os demônios. Me lembro que uma vez ela disse assim: as pessoas falam que o diabo é ruim, que o demônio é ruim, mas não é não, quem é ruim é o ser humano. O demônio, ele faz o que tu pede. Se tu pedir coisas boas, ele faz coisa boa. Se tu pedir o mal, ele vai fazer o mal. Depende do que você pede. Então a maldade, ela está no coração do ser humano e não do demônio. E Deus, ela falou assim, eu prefiro mais o demônio. Ela falou, eu recorro mais ao demônio porque é mais rápido. Deus, você fica muito à mercê da vontade de Deus. É se ele quiser, se ele tiver com vontade, é no tempo dele, sabe? Você faz uma oração pedindo uma coisa para Deus, aquilo às vezes é anos para ele atender, se atender, né? O diabo não, o demônio não. O demônio eu amarro logo, eu faço uma amarração aqui e eu falo logo para ele, ou tu faz o que eu tô mandando aqui, ou eu não te desamarro. Menina é poderosa, né? Tem o poder de amarrar o demônio. Enfim, pessoal, ele até mandou aqui a conta dele, tipo uma página que ele tem no Facebook, mas eu nunca olhei e deixa quieto também, né? Eu entendo que acho que ele mandou isso aqui foi só pra mim mesmo. Quem diria que uma religião patriarcal com poligamia virou uma religião matriarcal monogâmica? Quanto mais uma religião sai do Oriente Médio, mais ela fica feminina. Pessoal, aqui, esse rapaz, ele mandou uma série de mensagens, foi várias, eu nem li todas ainda, eu li mais da metade aqui, mas ainda tem mensagem aqui que eu não li. Textos que... E muito desse texto, ele fez esse comparativo do cristianismo com outras religiões. Então é esse o ponto aqui que ele chamou a atenção. Aqui, caramba, agora eu não tô lembrando se eu li. Deixa eu só para finalizar bem aqui, peraí. Não, eu acho que eu já li essa aqui, sobre a parte quando eu concordei com ele, né? Ó, mais um texto aqui, ele disse assim, ó: também percebo a semelhança que a galera ocultista sempre tem, também percebo a semelhança que a galera ocultista sempre tem um lado bissexual ou homossexual.
O público dessas coisas é mais feminino que masculino. As clientes pedem amarração amorosa, afastação de rivais amorosas. Tome cuidado, porque quando a vítima não sofre de amores quando é atacada com amarração amorosa, a vida da pessoa trava. Enfim, era essa parte. Por que eu lembrei e quis ler essa parte aqui? É porque, assim, de um lado a gente tem essa situação da religião falar muito do amor, né? A religião cristã pregar o amor ao próximo, o perdão, a solidariedade, é tanta coisa bonita, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente olhar para um outro lado, você vê que pode olhar assim que quem segue muito isso aí, essa coisa de ser muito amoroso, muito bondoso, ele acaba sofrendo uma consequência também ruim, porque a gente vive num mundo que o que mais, eu vejo assim, né, o que mais prevalece é a maldade. Você tem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas. Então seguir uma religião, como é que fica isso aí? É esse o questionamento que eu deixo para cada um, né? Eu ia contar um caso aqui. Um dia desse eu estava dialogando com uma mulher. Dava até um relato para me contar disso aqui, mas eu vou fazer só um recorte. Um dia desse eu estava conversando com uma mulher e eu soltei uma frase para ela. Essa mulher é católica, muito católica. E eu soltei uma frase para ela. Ela é uma professora aqui da minha cidade. Vocês lembram quando eu falei da Juraci, da Catiúça, que a Catiúça estava com AIDS, muito ruim, quase morrendo. E eu falei para essa mulher assim que quando ela estava muito doente, todos pensavam que ela iria morrer, eu falei que assim, ali nos primeiros dias, né? Eu tava decidido a comemorar, eu tava torcendo pro fim dela e que eu iria comemorar. E a pessoa se assustou assim na hora que eu falei isso, né? A pessoa se assustou, meu Deus, como é que tu fala uma coisa dessa? Você não para, tudo bem que ela foi uma pessoa que você tem mágoas dela, né? Assim, você não gosta dela, mas tu não para pra pensar na família, ela tem marido, tem mãe, tem filhos. Todas essas pessoas iriam sofrer por conta dela. Aí eu falei assim, olha, eu também não tenho pena de pessoas que são colaboradores, são facilitadores desse tipo de pessoa. Eu falei, não é porque é sangue, porque é família que você é obrigado a apoiar, tá mancomunado com aquele familiar que você sabe que é mau caráter, que é canalha, que não presta. Falei, eu mesmo tenho pessoas na minha família que eu não falo mais, que eu cortei o vínculo. Minha própria irmã. Falei, minha própria irmã não tenho mais contato. Tem tia que eu não tenho mais contato, primas. Então, essa coisa porque é sangue, eu tenho que amar incondicionalmente. Não. Se é mesmo sendo meu parente de sangue, mas não presta, não vale nada, eu não vou ficar dando apoio, sabe? Apoio incondicional, amando incondicionalmente. E aí, como essa pessoa é religiosa, eu respaldei a minha fala para essa pessoa. Eu disse assim, olha, eu falei, você achou um absurdo o que eu tô falando, né? Eu falei, mas se você for lá na Bíblia, digo, você é uma conhecedora da palavra de Deus, né? Da Bíblia, uma seguidora da Bíblia. Pois é, lá na Bíblia tem uma história no Velho Testamento que fala-se que o povo de Israel, eles eram perseguidos pelo faraó egípcio. E aprisionados, humilhados, tinha uma série de situações ruins, mas principalmente a escravidão, né? Aqui eles eram submetidos, torturados. E numa situação de fuga que eles tiveram, eles conseguiram fugir para o deserto. Aqui eu estou contando por alto, pessoal. Eu sabia muito bem dessa história, mas há tantos anos eu não lembro direito. Mas eu falei por alto, assim, para essa mulher. Eu falei assim, há uma parte do relato que lá na Bíblia chama israelitas, né? O povo israelita chegou de frente para o mar. Acho que era o Mar Vermelho, se eu não me engano. Eles estavam de frente para o Mar Vermelho e aí eles olharam para trás e viram os soldados, a cavalaria, aquele monte de soldados correndo atrás para matá-los, para exterminá-los. E aí, olha que situação, né? Atrás o inimigo e à frente o mar. Não tinha, eles estavam, como diz aqui na minha região, eles estavam no beco sem saída. E
Eu lembro de uma música, tinha uma música evangélica que falava, que a cantora cantava assim, falando para Moisés, né? Por que clamas a mim? Toca nessas águas. Toca nessas águas. Aí Moisés tocou nas águas e o mar se abriu. Abriu uma estrada no meio do oceano, né? E eles passaram ali como uma rota de fuga desse inimigo atrás. E eles atravessaram para o outro lado. Eles conseguiram atravessar para o outro lado. Quando eles estavam na praia, já em solo firme, fora do mar, os soldados vieram pelo mesmo percurso. Quando chegaram no meio do mar, as águas se fecharam, né? Deus fez com que o mar se fechasse. E os israelitas testemunharam a morte, o fim dos seus inimigos, de todos aqueles soldados morrendo afogados. E na Bíblia fala que houve festa, houve os tambores, os sons eu não lembro o nome dos batuques, tambores, enfim. Tem uma personagem lá que é bem citada, Miriam, né? Que Miriam dançou. Miriam, todos dançaram, pularam de alegria ali com aquela, que foi uma vitória, né? De ver o inimigo sendo derrotado. Aí eu falei para essa mulher, pois hoje eu sou desse jeito. Se eu ver o meu inimigo sendo derrotado, por que eu vou ficar triste, com pena? Eu digo, essa Catiúça, eu não fui lá me vingar dela, não. Eu estava vivendo minha vida, mas ela se colocou, assim, ela foi tão perversa, tão ruim, que ela própria se autodestruiu. Não morreu, mas tá. Esses dias eu a vi, pessoal. Esses dias eu a vi num certo lugar aqui. Eu vi a Catiúça, mas a Juraci, as duas juntas. Ela sim, pessoal, ela se recuperou do estado em que ela estava, mas muito magra. Olha, eu até comentei para algumas pessoas, se qualquer um de vocês se vissem ela, você diria, essa mulher tem 65 anos. Ela tá com uma pele de uma mulher de 65 anos e toda manchada. Assim, a pele é umas manchas pretas no rosto, no pescoço, nos braços, assim, onde deu para ver o corpo dela, parte do corpo dela toda manchada. Muito magro, um rosto decaído, aquele semblante assim decaído, típico de uma pessoa depressiva. Tanto que, assim, quando ela bateu o olho de mim, ela baixou o rosto assim para baixo. Eu vi ela de perto, passei pertinho dela. Então aquilo ali foi alguém que se vingou dela? Não, ali foi ela tá sofrendo a consequência dos próprios atos dela, do que ela mesma fez. É tão ruim, tão escrota, tão perversa que a maldade dela consumiu ela própria, né? Não precisou nem ninguém. Igual diz aquele ditado: fruto podre não precisa você derrubar, ele cai sozinho. E aí quando eu falei isso para essa mulher, ela disse assim para mim, ela falou: não, Vitor, mas nós não vivemos mais no regime lá do Velho Testamento, isso aí ficou para trás. Nós estamos no período da graça, do amor de Jesus. Jesus veio, foi para isso, foi para revogar todas essas coisas, sabe? Essas leis do passado, não tem nada a ver, sabe? Nada a ver. Realmente, naquela época era assim, era olho por olho, dente por dente, sabe? Guerras, tanta coisa. Não, Jesus veio para semear o amor, a paz. Eu deixo essa pergunta para vocês: onde que você acha que é pior ou melhor, né? Eu tenho para mim que o regime de Deus lá no Velho Testamento, a coisa parece que era mais séria lá, né? Lá, que a gente já viu, ó, lá no Velho Testamento, Deus destruiu, matou, houve um genocídio com águas, né? Do dilúvio. Deus destruiu uma cidade com fogo, Sodoma e Gomorra. Tem a história como é que é o nome daquele profeta? Caramba, eu não lembro agora. Tem a história lá do profeta que um grupo de garotos, uns garotos lá estavam tirando onda com ele porque ele era careca. E aí ele zangou lá na mesma hora, ele conversou com Deus. Ele fez uma oração lá para Deus, que ele não gostou lá dos meninos ter feito aquela brincadeira sem graça. Deus mandou duas ursas. Mandou duas ursas lá e fez uma carnificina lá. Acabou, né? Estraçalhou com aqueles meninos tudinho. Uma vez eu vi uma pessoa no YouTube falando assim: caramba, por que ele não falou assim: Senhor, esses moleques aqui estão zombando de mim aqui porque eu sou careca, faz eles ficar tudo em careca também. Acho que teria sido melhor se ele tivesse pedido isso pra Deus, né?
faz todos eles ficar careca pra ele saber o que é bom pra tosse. Não. Mandou foi matar, meus amigos. O negócio foi pra matar, sabe? Então, você vê que, se você olhar o Jeová lá do Velho Testamento, ele era um pouquinho parecido com o Alá, né? O Alá não é muito tolerante, não. Deboche dele, faça coisa pra você ver o que te acontece lá, como é que os seguidores dele vai fazer contigo, né? Mas aí, segundo ela falou, não, a partir de Cristo é o amor, meu amigo, é o amor. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus Cristo, ele andava com os ladrões, com os salteadores, prostituta, era com os pecadores mesmo, sabe? E não pode fazer isso aí, enfim. É um negócio complicado, né? Eu poderia dizer aqui que eu acho que o meio termo seria bom. O meio termo seria bom. Eu acho que não deveria ser amoroso demais, mas não deveria ser violento, truculento demais, né? Eu acho que uma dose de justiça e bom senso, um meio termo aí caberia muito bem. O cristianismo hoje ele tem uma tendência na sua doutrina mais para o amor. Só que a questão é que prega-se muito esse amor, mas as pessoas que estão lá dentro, elas acabam não praticando isso. Lá na outra religião mais extremista, o Islã, não se prega esse amor, né, tão grandioso. Eles não são muito tolerantes, mas no entanto eles também não... Como é que eu diria que... não são hipócritas, né, de pregar uma coisa e fazer outra. O que eles pregam, eles procuram fazer de verdade ali, né? Se é a intolerância, pois somos intolerantes mesmo. Não aceitamos isso aqui. Não tem 2 pesos e 2 medidas, não. Falou, tá falado. É isso aqui mesmo. Pronto e acabou. É isso aí, né? O que eu quero dizer é que a gente viver num mundo totalmente intolerante, sem amor, não é bom. Mas também viver num mundo amoroso demais, bondoso demais, também não é bom. Porque quanto mais você é bonzinho demais, o lado mal ele vai te enxergar, né? Ele vai te enxergar nessa história aí. Você pode se dar muito mal na mão dessas pessoas. Olha, eu desejo a todos uma feliz, que você tenha tido aí no momento que você tiver ouvido, que você tenha tido um bom feriado, que você tenha tido uma boa Páscoa, tenha comemorado, tenha almoçado bem com os seus familiares ou com o seu amigo. Eu aproveitei, eu recebi uma visita de um amigo aqui na minha casa, passou 2 dias a gente comer. Ontem, sábado, a gente fez um churrasquinho aqui, foi bom, conversamos muito e eu aproveitei, descansei. Eita, tô com uma abrição de boca. Assim, meus amigos, tem pessoas, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, até aqui no canal mesmo. Eles perguntam assim: Vitor, tu não acredita pelo menos em Jesus Cristo? Já que tu não acredita em Deus, pelo menos em Jesus tu acredita, porque ele existiu, Vitor. Jesus existiu, ele morreu, ó, tem o Santo Sudário, tem toda a rota lá em Israel, Jerusalém, né, a Via Sacra, lá onde os passos de Jesus, o Santo Sepulcro. Tem provas, os livros, né, as datas, tudo o que aconteceu antes de Cristo, depois de Cristo. Ontem eu estava mais um amigo meu aqui na minha casa e a gente estava conversando. Ele é ex-católico, hoje já é um cético, quase ateu também. E a gente conversando, nós chegamos num consenso de que eu até falei assim para ele: olha, eu não duvido que possa ter existido um homem há 2000 anos atrás que de repente foi uma pessoa que fez boas obras, que ensinou coisas boas, que pode sim ter sofrido essas retaliações, mas eu acho que um grupo de pessoas o transformou num mito. Pessoal, sempre no mundo existiram as pessoas boas. Sempre houve pessoas boas. Vamos colocar que existiu esse homem, né? Que Jesus Cristo existiu. Essa pessoa lá que
fez boas ações, que pregou o amor, né, e tal. Se você observar, de lá para cá surgiram muitas outras pessoas parecidas com ele, que também fizeram boas ações. Até hoje, de vez em quando, a gente ouve falar assim, principalmente a Igreja Católica, né? Olha, tá o processo de beatificação de fulano de tal, de fulana de tal, que teve um milagre, teve isso assim, assim, que fez muita ação humanitária para as pessoas pobres, as pessoas necessitadas. Sempre houve essas pessoas. Aí, esse meu amigo, ele falou assim, que possivelmente, naquela época, alguém que foi relatar isso, vamos deixar isso escrito, a pessoa foi lá e colocou, do jeito que ela quis. Colocando, olha, existiu esse homem aqui, que nasceu dessa forma, nasceu de um milagre, e ele curava as pessoas, ele curou, e aí vai deixando. Quem sabe se essa pessoa, por exemplo, a Bíblia, eu já vi relatos de... quando eu era adventista, pessoal, quantas vezes eu vi pastores da igreja adventista, eles mesmo falando, porque essa parte bem aqui teve um erro, porque essa parte aqui na tradução, se você pegar nos escritos antigos, lá no hebraico, lá no aramaico, lá estava escrito desse jeito, mas aí quando traduziu, mudou, o tradutor colocou dessa outra forma. Então me lembro muito de uma passagem da Bíblia. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, a história lá do ladrão na cruz, né? Quando ele pergunta para Cristo, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Aí Cristo responde, em verdade, te digo que... Eita caramba, deixa eu ver se eu acho bem aqui, como é que é essa passagem? Eu sei que tem um quê no meio. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu me lembro que um pastor lá da igreja... o Google Chrome aqui abriu. Bora ver se eu consigo agora aqui pelo computador. Não, ainda tá lento. Deixa eu vir aqui pro Google aqui do meu telefone. Eu vou conseguir desenrolar isso aqui mais rápido. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui, pessoal, porque tem hora até para não perder muito tempo aqui. Pera aí. Eu abri aqui, eu gosto sempre da versão da Bíblia, a versão ARA, né? Atualizada e revista. Acho que é uma coisa assim. Jesus, deixa eu abrir aqui, pera aí. Lucas 23, verso 43. Deixa eu abrir aqui. Pronto, meus amigos, achei aqui. Eu vou ler aqui a partir do verso 39, aqui nessa história do ladrão da cruz, né? Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse verso aqui, ele dá muita base para a maioria das igrejas cristãs no Brasil pregar a imortalidade da alma. Muita gente se respalda nisso aqui, que quando a pessoa morre, não acabou. Quando morre, sai um espírito pensante, né? Enfim, um ser espiritual que vai para algum lugar, vai para um paraíso. Tem vários lugares, né, que se diz que vai, né? Na católica diz que vai para o purgatório, vai para o céu, uns diz que vai para o inferno, a Assembleia de Deus diz que vai para o seio de Abraão. Outras igrejas dizem que se aceitou Jesus já vai direto para o céu, morar com Deus. E eu vejo muitas pessoas por aí falando: olha, fulano, quando morre alguém, né?
olha, se conforma, fulano, aceita, fulano, sabe? Porque a sua mãe, o seu familiar aqui, ele está num lugar muito melhor do que nós, ele está bem melhor do que nós agora, sabe? Ele está no paraíso. Às vezes eu acho que, para mim, isso é um artifício assim, muito usado para confortar, né? Trazer um conforto, mas é um conforto baseado no imaginário, assim, porque não tem provas, né? De que é desse jeito, enfim. Aí eu já vi alguns, por exemplo, tem gente que fala, mas aqui está escrito, ó, em verdade te digo que hoje, não é daqui quando Cristo voltar, daqui não sei quantos anos, não, é hoje, você morreu hoje, aí, ó, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí, isso aqui já foi muito pregado lá na Adventista. Aí o pastor fala assim, gente, isso aqui foi um erro de tradução. Olha, se você pegar os escritos, os textos originais, lá está escrito da seguinte forma: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não tem esse que. Esse que aqui foi colocado. Isso aqui foi alguém usado do próprio Satanás que colocou esse que. Esse que não existe. Isso aqui foi para confundir a mente, para corromper a doutrina. Eu me lembro, eu tive um colega, uma vez eu levei um amigo meu que era um professor. Ele foi embora, depois ele até abandonou o cargo dele de professor aqui e foi embora. Ele era professor de português e ele era ateu. Isso lá em 2010, quando eu estava começando a lecionar. Ele falou assim, Vitor, ele foi no culto e assistiu esta pregação aqui. Aí ele falou assim, Vitor, se o próprio pastor lá da tua igreja disse que tem um verso que foi traduzido errado, meu amigo, e quem garante que não tem centenas, milhares de textos aí que foi traduzido errado, que foi feito de forma distorcida, que a pessoa, então... Aqui eu dei um exemplo, mas tem mais. Eu lá na época eu não estou lembrando agora, sabe? Isso aqui até porque isso aqui tem a ver com a história da Semana Santa, né? Da morte de Cristo, por isso que foi fácil de eu lembrar aqui. Mas tem muitas outras passagens que eles falam que teve um erro de tradução, que foi traduzido errado, né? O meu amigo que me visitou, ele falou assim, cara, tu vê aí as pessoas... Um exemplo, uma história que aconteceu lá em 1600, 1700, uma pessoa pode criar um filme, criar uma série e contar aquele fato que aconteceu lá atrás do jeito que ele quis. Às vezes nem foi daquele jeito que aconteceu, mas ele bota uns textos, ele dá uma incrementada, ele cria situações ali no meio daquela situação e bota e as pessoas acreditam, olha, foi desse jeito então, né? Então foi assim que aconteceu. Quem é que garante que foi exatamente daquele jeito que aconteceu? Ele falou também dos dias atuais, as pessoas não criam, você pega aí a ciência, né? A computação gráfica, quantos filmes a gente assiste que se cria um universo paralelo, se cria uma realidade paralela. Quem não se lembra, lá em 1999, o filme Independence Day, que aparece uma nave gigante, né, sobrevoando e atingindo a Terra, ou então um meteoro atingindo a Terra. É possível se criar. Toda a vida as mentes se criaram. Nós tivemos um mito recentemente. O Bolsonaro, um cara que eu não sabia nem da existência, de repente virou um mito. Um santo, um enviado de Deus aqui na Terra. O povo se ajoelhando nas igrejas, orando. Não era nem para Deus, pelo Bolsonaro, né? Idolatrando a figura do Bolsonaro. Vendo ele como quase que um profeta, era assim que falava, o Bolsonaro foi um enviado de Deus. Facilmente as pessoas constroem um mito, um ídolo. Então, hoje, se você me perguntar, eu tive uma época que eu acho que isso não aconteceu, mas depois, refletindo, revendo, eu acredito que possa ter existido essa pessoa. Uns falam, assim que eu entrei para o ateísmo, muito se falou do plágio, né, que o cristianismo foi um plágio de outras religiões. Hoje, às vezes eu até penso, como tem... Aqui na minha cidade eu já vi grupos, eu conheço pessoas que já foram a Israel, que visitaram Israel, que andaram nos lugares tombados lá, né, pelo patrimônio histórico. Tem todos os guias, né, mostrando. Eu particularmente,
Era até um sonho assim que eu tinha de fazer uma visita ali, né? Eu pensava assim, um dia que eu for. Um dia desse eu descobri, eu não sabia, a Latam, ela tem um voo. Eu não sei se é todo dia ou é quantas vezes na semana, isso eu não vi, mas ela semanalmente ela tem voos de Guarulhos direto para Tel Aviv, em Israel. Eu achava que não tinha, na minha cabeça eu pensava que para ir para Israel, obrigatoriamente você teria que fazer uma conexão em algum outro país, especialmente na Europa. Teria que ir para a Europa, de lá pegava outro voo para Israel. Mas tem um voo direto, eu vi essa semana. Eu pensava assim, eu vou lá, mais por um passeio turístico, ver esse lugar que é tão falado, mas agora com essa guerra, essas guerras para lá tá difícil, né? Perigoso. Um dia desse eu vi, quando começou os bombardeios lá, quando o Hamas começou a bombardear Israel, uma pastora da igreja adventista, se você olhar, pesquisar no YouTube, tem ela é a meu Deus, o nome da mulher, Damara, eu não lembro, agora esqueci o nome dela. Deixa eu ver bem aqui se eu acho, aqui no YouTube, aqui no Google, rapidinho. Eu sei que começa com a letra D, o nome dela. Ela estava lá em Israel e eu falo que ali não foi sorte não, ali deve ter sido a influência, o dinheiro, né? Deixa eu botar assim, adventista estava em Israel nos bombardeios. Novo Tempo. É só para me saber o nome dela. Deixa eu ver aqui. Darleide Alves, uma equipe da TV Novo Tempo esteve em meio ao conflito em Israel. Deixa eu ver aqui mais. Ela veio no primeiro voo, o voo de repatriação. Ela conseguiu uma vaguinha lá e voltou pro Brasil. A Darleide, ela é tipo pastora. Muitos adventistas vão, pessoas de todas as religiões do cristianismo. Tem várias agências de viagens aqui no Brasil que levam os brasileiros para conhecer a Terra Santa, né, em Israel. Eu tenho mais vontade, sempre eu tive mais vontade de conhecer o Egito do que Israel, né? Mas eu depois fiquei assim, estando no Egito dá para ir de ônibus ali para Israel. Mas deixa passar, né? Até porque não é agora, quem sabe no futuro, quando aquela guerra ali cessar, tiver um período de paz, aí dá para ir lá, né? Dá para se cogitar uma ida lá. Mas é isso aí, viu? Era essas minhas considerações. Eu acho que eu não estou lembrando mais alguma coisa aqui que eu tenho para falar. Só completando, né? Eu estava falando que a gente deva se questionar. Esses dias, por 2 vezes eu coloquei coisas a respeito da religião. Eu botei uma sobre Ellen White aqui na aba comunidade, teve outra coisa que eu coloquei, eu percebi algumas mensagens lá que tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que se ofendem, desmerece, ironiza, né? O ruim é isso, né? Essa é a parte ruim de quem segue a religião, porque lida como uma coisa tão fino, é tão delicado, né? É tão sagrado que é intocável. Não pode falar, não pode questionar, não pode criticar. Hoje eu acredito muito na ciência, mas eu não vou ficar com raiva porque se alguém criticar a ciência, se alguém questionar a ciência, eu acredito mais na ciência do que naquilo que é pregado pela religião. Eu não vou zangar. Nem quando eu era da igreja eu não zangava, tanto é que, olha aqui o resultado, eu acabei até saindo mesmo, né? De tanto questionar, de tanto buscar outras respostas, que eu acabei saindo dali. Mas tem pessoas que não conseguem, ela fica tão inebriada nisso aí, tão dominada o pensamento, que não é capaz, ela não faz e ela se zanga se o outro fizer, se o outro questionar. É igual o que eu sempre falo, a religião ela não é só de coisa ruim, também não é só de coisa boa, ela tem os 2 lados, então você pode filtrar, você pode tirar. Se eu sentar bem aqui, eu consigo fazer um podcast só para falar de coisas boas da religião cristã, várias coisas boas que tem nela. Mas existe um lado ruim também, um lado enganador, manipulador,
que usa de má fé, enfim, aí cabe a cada um fazer esse filtro, né? Mas eu acho que se permitir ao questionamento, a buscar outras respostas, é muito bom para que você não seja manipulado, para que você não seja dominado por essa situação. Eu acho que questionar, fazer um questionamento não é infantilidade. Eu vi alguns comentários aqui colocando como se, tipo assim, é coisa de menino birrento, coisa de criança birrenta e mimada. Não, não. Eu não, essa parte eu não concordo. Argumente, se você não, se determinada coisa você achou que o questionamento não faz sentido, coloque lá, né, o porquê você acha que aquilo não faz sentido. É isso aí, meus amigos. Não vai mudar, né? Os feriados, que bom, né? Os feriados, pelo menos para nós aí que é do serviço público, a gente tem aí um bom feriado, né? Esses feriados religiosos, né? Para quem é da CLT, os meus pêsames, porque não tem, né? Patrão, muitos patrões, ele é conservadorzinho, religioso, né? Acredita em Deus, mas ele não dá folga ele não vai dar essa mamata pro empregado dele de jeito nenhum. Você vai trabalhar sim na sexta-feira santa e não tem hora extra não, filho. Não tem hora extra. E se não vier, você já sabe. O olho da rua. Tu não aceita ser explorado por mim, pois eu tenho quem aceite. Então eu vou colocar. É isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Pessoal, eu já tinha me despedido aí de vocês, mas eu acabei me esquecendo de uma coisa. Antes de eu ter feito essa gravação aqui, eu tinha anotado duas coisas para comentar com vocês. Aí um era eu botei aqui inscrito sobre o cristianismo, que foi a leitura do e-mail. Mas também eu tinha separado aqui, era para ter falado aí no meio do podcast, mas nesse exato momento aqui que eu estou fazendo a edição, eu me dei conta que faltou essa parte. E eu resolvi aproveitar aqui para fazer esse complemento aqui. Eu estou diante aqui do computador, eu vou digitar aqui rapidão e eu encontro a letra. Eu queria mencionar aqui a letra de uma música, de um cantor, eu vou falar sobre essa letra. Só como... Isso aqui, eu diria que isso aqui é muito... Eu sei que vai ser bem recepcionado aí pela galera que acredita, né? Você que crê em Deus e crê em Jesus Cristo. Eu queria deixar como uma homenagem aqui uma música da época que eu era criança. Deixa eu abrir aqui. Eu não vou botar a música para tocar porque pode cair nos direitos autorais, né? Quando eu era menino, eu me lembro assim, com meus 8, 9 anos, meu pai era muito de comprar fitas. Eu ainda fui do tempo da fita cassete, que a gente chamava. Colocava ali no toca-fitas, ou no aparelho de som. Eu vivi o tempo do toca-fita, o aparelho 3 em 1, né? A gente chamava 3 em 1, que era o disco, rádio e o toca-fitas. Depois passou pro 4 em 1, que foi quando veio o CD. Aí tinha disco, CD, rádio e o toca-fitas. Aquelas duas caixas de som e aquele aparelho enorme. O disco eu quase nem assim peguei muito isso aí porque já foi na reta final assim. Acho que eu fui talvez nós tenhamos comprado ali dos últimos equipamentos que ainda tocava disco. Quem nasceu aí dos anos 2000 pra cá provavelmente só já deve ter ouvido falar disso, né? Talvez nem viu, assim, que você botava o disco de vinil ali e pegava a agulha, né? Botava a agulhazinha e tocava. Eu gostava daquele. Tinha vez que eu ficava sentado e deixava a tampa do toca-disco ali pra cima e ficava olhando aquele disco rodando ali. Era bem interessante ver aquilo, né? Um tempo atrás eu ouvi falar que os DJs ainda usavam, né? DJ ainda usava o disco de vinil. Mas logo veio a onda aí dos CD-ROM, CD, aí até as fitas, né? Até as fitas cassetes foram ficando obsoletas. Existe um cantor da igreja Assembleia de Deus, que eu falo que ele é uma das vozes gospel aí que atravessou quase um século, mais de meio século, né? Podemos dizer. Essa música que eu vou recitar aqui, né? Eu vou ler a letra. Ela foi de um CD do cantor Oséias de Paula.
Ele, acho que ele é do Rio de Janeiro, muito conhecido. Como eu ia dizendo, quando eu era criança, era uma das vozes que eu ouvia muito. Meu pai trazia muito. Era Oséias de Paula, Luiz de Carvalho, também muito conhecido. Shirley Carvalhais. Tô falando de cantores aí bem antigos. Shirley Carvalhais, deixa eu ver. Mara, né, tinha Mara Lima. Vou tentar lembrar outra aqui. Rose Nascimento, né? Rose Nascimento, Matos Nascimento. E desses nomes que eu citei aqui, ainda na minha infância eu tive a oportunidade de vê-los cantar ao vivo. Eles se apresentaram aqui na minha cidade. O Oséias de Paula, em 1992, acho que foi uma coisa assim. Ele esteve num evento da Igreja Assembleia de Deus aqui e eu pude vê-lo. Ele passou 3 dias participando de um evento e cantando, né? Eu pude vê-lo, até no templo mesmo. Rose Nascimento já esteve aqui também, onde eu moro. Foi esses dois, dos famosos aí lá dos anos 90, dos anos 80, 90, que eu lembro foi esses dois. Mas Oséias de Paula, até hoje eu sou fã desse cantor aqui. De vez em quando eu boto assim no YouTube, assim, só para recordar. É um saudosismo meu, é uma nostalgia minha. E tem uma música dele que encaixa bem com essa semana, né? A Semana Santa. É uma música que fala, pelo que eu vi, é do CD O Amor é Tudo, de 1979. Chama-se Quem És Tu? Então, a letra dessa música diz assim: um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz: quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó Eita, tem um nome aqui, deixa eu tentar ler aqui. Ó imarcessível luz, eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, és de Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo. Aleluia. Sei quem és excelsa luz, és o Filho de Deus, tu és Jesus. Aí só repete a estrofe aqui, né? Tu és o último, és o primeiro, enfim. Existem muitas canções no meio gospel que enaltece a pessoa de Cristo. Como tudo isso aqui, eu diria que isso aqui tem uma passagem na Bíblia. Deixa eu tentar encontrá-lo aqui. Tem uma passagem na Bíblia que fala quem é Jesus, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bíblia. Aqui no livro de Isaías, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Interessante que aqui um autor do Velho Testamento, né, que deixou isso aqui, né, como um anúncio, né, do que ainda iria acontecer mais para frente. Mas era isso aí, eu tinha colocado aqui na minha agenda, esse texto, a leitura dessa letra dessa canção, como algo que eu acho que tem uma outra música também que é muito cantada na Semana Santa, que é Cristo já ressuscitou. Os corais, né? Tem muitos corais de igreja que cantam essa música. São apresentações belas, são canções bonitas para quem crê. Certeza, isso aqui traz muita esperança
É por isso que eu digo que é para poucos, né? Poucas pessoas ousam, assim, abandonar esse credo, porque é como se fosse um porto seguro. É um porto seguro, é um lugar confortável de se estar, de acolhimento e de segurança que a pessoa se sente. Esperança, amparo, tudo isso. Enfim, era isso aí. Agora sim eu me despeço de vocês, viu? Tchau.